Bom, pessoal, boa noite. Quero mais uma vez agradecer a presença de vocês. Tivemos aí uma pequena pausa do curso, né? Foram dias bastante intensos lá no seminário de áreas protegidas e inclusão social. Encontramos algumas pessoas aí que não conhecíamos pessoalmente ainda, foi bem legal. E vamos retomar hoje, então, com a nossa penúltima aula, né? Ah, então, já vou logo colocar aqui a apresentação para a gente começar. Bom, eu peço a atenção de vocês aí que eu não vou conseguir ver o chat, mas o chat vai ser monitorado aí pelo nosso pessoal, né? Pela Raquel e o Guilherme que estão aí. E aí depois a gente, enfim, troca alguma experiência, beleza? Bom, nós vamos falar hoje, ou continuar falando, nós vamos continuar com a análise crítica do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, uma segunda parte dessa nossa aula, né? Que eu detalhei alguns pontos importantes dessa segunda parte da lei e também do decreto 4.340, que é o mais importante, que o regulamenta a maior parte do sistema. Bom, lembrando que nós já vimos os 3 primeiros capítulos, né, que trata aí de conceitos iniciais, de objetivos, diretrizes, e principalmente das categorias de unidades de conservação. Hoje, nós vamos aprofundar um pouco mais nos capítulos 4, 5, 6 e 7 do SNUC e os capítulos referentes ao decreto. Bom, com relação ao capítulo 4 primeiro, o capítulo 4 do SNUC, ele trata dos processos de criação, implantação e gestão das unidades de conservação, que é bastante importante, né? Eu já comentei aqui, o SNUC traz essa sequência de ações ou essa sequência de eventos que são muito importantes para que a gente tenha sucesso na implantação do nosso sistema, né? Então, primeiro, é importante que se crie, e aí o SNUC traz um rigor científico e uma legitimidade social que não existiam antes do sistema, né? Daqui a pouco a gente vai falar. Depois, a gente tem a etapa de implantação com o desenho territorial e as regras de uso dessa área. E, por fim, a gestão, onde a gente trata tanto da gestão quanto a governança participativa e da sustentabilidade dessas áreas, né? Então, esse capítulo ele é muito importante porque ele é uma resposta mais específica ainda ao artigo 225 da Constituição Federal, garantindo, então, uma política que o sistema se torne uma política de Estado, né? É bom lembrar, pessoal, eu já destaquei isso aqui para vocês, que essa sequência não é meramente burocrática, né? Ela é, na verdade, uma necessidade para nos tornarmos, para que possamos criar áreas de forma efetiva, né? Eu, na verdade, eu acrescentaria uma quarta caixinha aqui, que seria uma etapa anterior à criação, né? Que é a etapa de planejamento, que dá suporte ao ato legal de criação, e a partir da criação a gente tem a implantação, a partir da implantação a gente tem a gestão. É importante ressaltar que se essa sequência não é obedecida, é aí que a gente tem a principal fonte de conflitos socioambientais que o professor Vanderlei trouxe na aula dele, né? Quer dizer, se a gente planeja mal, a gente cria mal, se a gente cria mal, a gente implanta mal, se a gente implanta mal, a gente faz uma gestão ruim, né? Então, é muito importante a gente ter essa sequência de eventos, né? Que começa lá
com o que estava previsto no artigo 225 da Constituição Federal, vem aqui para o eixo operacional do SNUC, né? E que gera um território protegido, né? Com uma eficiência administrativa importante e executada no caso federal, pelo Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, né? Sem essa sequência, então, a gente realmente fica com uma ação com ações isoladas, fica vulnerável a ações isoladas, desprovidas de uma continuidade temporal. Então, o que tem a ver essa sequência de eventos, né? Primeiro, um rigor científico que garante que é necessário um planejamento para que a gente tenha uma criação adequada, né? Esse planejamento, esse estudo prévio, a gente chama de inventário, né? Um estudo que não é só biológico, não é só um levantamento de fauna e flora, mas é também um levantamento de desafios sociais, né, socioambientais, de potencialidades econômicas, turísticas, né, e que subsidia o melhor, né, a melhor categoria para uma determinada realidade. Isso é muito importante, né? Eu já falei um pouco, mas vou falar mais disso na nossa última aula. Se nós temos, por um lado, um potencial, uma possibilidade de espectro relativamente grande de oportunidades a partir das 12 categorias de unidade de conservação. Por outro lado, a gente vem aplicando muito mal essas categorias, né? Vamos poder discutir isso mais depois. Uma outra questão que é muito importante é a garantia da participação social nessas três etapas, né? Seja lá no planejamento, antes do ato de criação, com as consultas públicas, seja depois na gestão participativa, né, nos conselhos, seja de alguma forma também dando viabilidade administrativa e sustentação financeira a esse sistema. Quer dizer, também importante que a gente dê sustentabilidade financeira, né, dando essa viabilidade administrativa. Vamos lembrar aí da aula do Tito, que tratou muito desses desafios, né, em termos de pessoal, em termos de recursos financeiros, né? Muito bem. Então, o capítulo 4 ele estabelece essas questões importantes aí como uma resposta à Constituição Federal, né? Mas nós temos um desafio, né? Que se a gente não harmoniza essa sequência de eventos, quer dizer, um bom planejamento com uma participação social efetiva e sem a sustentabilidade financeira, né, a gente realmente fica bastante vulnerável a essas ações, né? Bom, então, eu destaquei alguns pontos aqui no capítulo 4, né, o artigo 22, que vai falar da criação, os artigos 27 e 28, que tratam de planejamento, o artigo 25, que fala mais do desafio de proteção versus a pressão territorial, o artigo 36, que é uma inovação importante, mas traz em si também uma assimetria, né? E os artigos 29 e 30, que tratam de governança, né? Vou falar um pouco sobre esses aspectos aqui. Bom, então, primeiro começar com o artigo 22, que prevê que a criação de uma unidade de conservação ela deve ser precedida de estudos técnicos prévios, né? Esses estudos técnicos prévios a gente costuma chamar de inventários, né? Eles são muito importantes porque eles vão mostrar para a gente o potencial daquelas áreas, né? Seja do ponto de vista da biodiversidade, né? Qual a fauna e a flora
existente nesses estudos, né, nessa área, a viabilidade econômica, o potencial turístico ou não, e é a partir desse estudo técnico, ou é esse estudo técnico que vai subsidiar a consulta pública, que é uma outra exigência no ato de criação, né? Há uma obrigatoriedade, né, de que se tenha uma consulta pública, porque essa consulta, veja a consulta, né, ela não é deliberativa. Então, obviamente, se uma entidade quer criar uma unidade de conservação e na consulta pública as pessoas são contrárias a ela, né, isso não impede a criação, mas é claro que a gente já cria num cenário de conflitos estabelecidos, né? Então, ela é uma oitiva obrigatória, não precisa ser necessariamente presencial, mas ela tem que ser inteligível, ou seja, em linguagem acessível para a população. E, e são esses estudos técnicos prévios e a consulta pública que devem definir qual é a categoria de unidade de conservação que vai ser criada por um ato do poder público, né? Que pode ser por decreto, mas também pode ser por lei. Está faltando aqui a lei, né? Veja o seguinte, e aqui tem um erro recorrente, né? É comum a gente começar pensando assim, eu quero criar um parque, ou eu quero criar uma reserva. Não, né? Na verdade, a gente sempre começa pensando, eu quero criar uma unidade de conservação, e são esses estudos prévios e a consulta pública que vão definir o modelo ideal que se adequa a uma determinada área. As consultas públicas também são importantes para definir ou delimitar o território e outras questões que são discutidas ali. Normalmente são reuniões demoradas, tensas, né? Porque tem vários atores envolvidos, mas é muito importante a gente pensar que essa sequência de eventos, né, seja os estudos técnicos, identificando os limites e a relevância biológica, a consulta pública, que traz a legitimidade social, né, com transparência e mitigação de tensões territoriais prévias, e o próprio ato do poder público, né, que formaliza a criação dessa área, obedecer essa sequência de eventos nos traz uma segurança jurídica muito importante para a gente garantir a perenidade dessas áreas com o mínimo conflito possível, né? Então, há uma questão importante ainda no que tange à criação, é que, se por um lado a gente tem um processo que pode ser feito por decreto do executivo, né, que tornaria esse fenômeno mais ágil, a gente também tem a possibilidade da criação pelo legislativo, né? Embora, em tese, esse decreto poderia ser mais ágil, mas hoje a criação de unidades de conservação demora muito, né? Tem demorado cerca aí de quase 10 anos entre a proposição e a criação dessas áreas, mesmo por decreto, porque o executivo, né, todas as áreas, todos os ministérios na esfera federal acabam opinando sobre a criação dessas áreas, né? Mas aqui a gente tem uma questão também muito interessante no parágrafo 7º do artigo 22, que diz que, se por um lado a criação de unidade de conservação possa se dar por lei ou por decreto do executivo, a redução ou desafetação da área pode ser feita apenas mediante lei específica, né? Isso é muito importante, né? Porque mesmo que a área tenha sido criada por decreto, eventuais reduções ou desafetações
só podem ser feitas por lei. Isso está pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, isso não é inconstitucional, né? E garante uma barreira muito importante, né, para que a gente não fique vulnerável a processos de redução ou desafetação, como a gente viu no governo anterior, por exemplo, que se não fosse essa regra, a gente teria perdido uma série de unidades de conservação importantes, né? Então, essa talvez assimetria, né, garante uma estabilidade para o sistema, né, impedindo que a volatilidade dos atos administrativos seja um empecilho à proteção ambiental no Brasil, né? Então, isso é um ponto muito importante. Agora, voltando à questão da consulta pública, vale a pena destacar ainda no artigo 22, né, que a consulta pública, então, ela é tida como obrigatória com duas exceções, né? Estão dispensadas de consultas públicas a criação de estações ecológicas e de reservas biológicas. O resto, todos têm que ter consulta pública. E aí é importante, porque muita gente não se atenta ou não espera, por exemplo, que a consulta pública é obrigatória, inclusive para as RPPNs, né? Para as reservas particulares do patrimônio natural. A lei não exclui as RPPNs da obrigação de consultas públicas, mesmo que elas sejam criadas a partir de um ato voluntário do proprietário da terra. E por que isso, né? Bom, no geral, obviamente, a consulta pública é uma oportunidade de minimizar conflitos, né? De permitir negociações, adequações que minimizam o conflito, né? Por outro lado, as estações ecológicas e reservas biológicas, elas, em tese, por serem as mais restritivas do sistema, deveriam ser criadas apenas em cenários assim, em que o interesse da nação esteja acima de interesses locais, né? Por serem mais restritivas. Então, a lei dispensa essa obrigatoriedade. Voltando, por que a RPPN, então, tem que ter consulta pública? Exatamente para que a gente evite a criação de RPPNs em terras griladas, sem o consentimento de todos os proprietários, enfim, evita que se crie áreas em locais que não são do proprietário. Então, essa consulta pública ela aumenta a legitimidade social, mitigando conflitos prévios, né? Por outro lado, a criação das estações ecológicas e das reservas biológicas sem a consulta pública acaba por priorizar o aspecto biológico em detrimento do diálogo imediato. Na verdade, se a gente olhar que essa falta de diálogo traz uma efetividade, uma celeridade ao processo de criação, e é importante entender que essas áreas deveriam ser criadas, então, apenas em locais extremamente relevantes, né? Mas é importante também entender que a lei não proíbe que sejam feitas consultas públicas, né? Ela só não exige que seja feito no caso de estação ecológica e reserva biológica. Então, pode ser feito, inclusive, para criação. E por que é importante fazer? Porque quando a gente não tem essa consulta pública, né, a gente tem resistência política, a gente tem processos de judicialização, né, e acaba gerando um cenário de hostilidade pré-existente, né, um conflito socioambiental com a criação dessas áreas. Então, embora a lei não obrigue, né, a recomendação é que sempre seja realizada a consulta pública para essas áreas, né? Isso é extremamente importante. Bom,
voltamos a falar um pouco mais sobre os processos de criação durante o decreto. Um outro aspecto importante que a gente tem no artigo 25 e que são duas questões que não são exatamente novidade, mas que o SNUC formaliza de uma maneira inovadora, é a previsão das zonas de amortecimento no entorno das unidades de conservação e os corredores ecológicos interligando as unidades de conservação, permitindo um fluxo gênico e uma movimentação da biodiversidade, né? Bom, o que são essas zonas de amortecimento? Como o próprio nome diz, né, o objetivo delas é amortecer a pressão sobre a área núcleo, que é a unidade de conservação em si, né? É importante ressaltar que essa zona de amortecimento ela não pertence à unidade de conservação, mas uma vez estabelecida, e é bom ressaltar isso, né, que as zonas de amortecimento precisam ser criadas, elas não nascem espontaneamente, né? O fato de se ter uma unidade de conservação não significa necessariamente que exista uma zona de amortecimento. Esse erro é muito comum nas análises de modo geral, mas ela precisa ser criada, e uma vez criada, é possível que se tenha restrições nessas áreas, mesmo sendo áreas privadas, para ajudar a impedir a pressão sobre as áreas núcleo, né? Sobre as unidades de conservação. Bom, eu chamo a sua atenção para o fato de que a lei não prevê zona de amortecimento para APAs e para RPPNs. E aqui, de novo, a gente tem o justificativo, né? No caso das APAs, pelo próprio desenho e pela natureza da categoria, as APAs elas são, por permitir, inclusive, que hajam outras categorias mais restritivas no seu interior, as APAs funcionam propriamente como zonas de amortecimento, né? Isso é muito interessante, né? E no caso de RPPNs, porque a gente está falando de áreas privadas, né? E aí não há amparo legal para que um proprietário de RPPN crie restrições sobre áreas de outros proprietários, seus vizinhos, né? Então, a zona de amortecimento não está prevista para APAs e RPPNs, né? Um ponto crítico aqui que a gente destaca é o fato de que, como eu disse, a zona de amortecimento ela tem que ser definida, né? Ela não nasce espontaneamente. Outro equívoco muito comum é achar que ela tem um tamanho pré-determinado. Não tem, né? Ela o tamanho da zona de amortecimento é definido por estudos também que determinam qual a área que deve ter essa zona de amortecimento, mas também, né, a lei diz que essa zona de amortecimento não precisa ser definida no ato de criação, ela pode ser definida posteriormente, por exemplo, durante a elaboração do plano de manejo. E aí isso traz uma postergação, principalmente em áreas urbanas, né? Onde os conflitos são maiores, como a gente viu na aula do Miguel Vomber, né? Então, a ideia das zonas de amortecimento é minimizar os impactos externos, né? O que na literatura científica é conhecido como a eterna ameaça externa, né? Ou seja, muitos dos problemas de uma unidade de conservação, se não todos, vêm de fora da unidade de conservação. Por exemplo, o próprio visitante, pessoas com ações ilícitas, né, como caçadores, extratores, enfim. O fogo, muitas vezes, vem de fora da unidade de conservação. Então, essa zona de amortecimento minimiza essa pressão externa. E a ausência dela aumenta a pressão sobre a unidade de conservação, né? Por isso que é importante que
as unidades de conservação sejam o mais rápido possível contempladas com essa zona de amortecimento para minimizar os conflitos e as ameaças externas, né? E aí é o desafio, né? Porque, como eu disse, em áreas, principalmente em áreas urbanas, né? A expansão urbana é um grande desafio para a manutenção dessas unidades de conservação, né? Então, demorar para estabelecer os limites da zona de amortecimento cria desafios, né? E a partir do momento que esse entorno já está ocupado, a gente tem, então, uma série de empecilhos, como choques jurídicos diretos com planos diretores municipais, né? Geração de passivos ambientais e sociais de altíssimo custo e de difícil solução jurídica. Então, isso foi muito bem abordado lá na aula do Miguel Vomber, né? Uma aqui só relembrando alguns pontos importantes. Bom, ainda no capítulo 4, o artigo 26 traz uma outra inovação muito importante, inovação no sentido do reconhecimento legal, né? Embora seja uma prática e um conceito já bem estabelecido, que é reconhecer a existência de mosaico, ou a criação, né? A importância da criação de mosaicos de unidades de conservação. O que são mosaicos? O artigo 26 diz o seguinte: olha, quando existir um conjunto de unidades de conservação, sejam elas de categorias diferentes ou não, que estejam próximas, justapostas ou sobrepostas, e não precisa ser só unidade de conservação, né? Pode ter outras áreas protegidas, como terras indígenas e tal, públicas ou privadas, pode-se constituir um mosaico, né? Cuja gestão deve ser feita de forma integrada e participativa, considerando seus distintos objetivos de conservação, de forma a compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização da sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no contexto regional. Então, o instrumento mosaico é um instrumento muito interessante, né? Se a gente olhar, por exemplo, que esse é um dos mosaicos reconhecidos no Brasil, o mosaico Lagamar, né, que reúne unidades de conservação que vão desde o sul do Rio de Janeiro ao sul do Paraná, né, um grande conjunto de unidades de conservação que podem ser gerenciadas de forma conjunta, né? Isso é muito interessante. Então, você pode ter, por exemplo, apenas uma equipe de educadores ambientais ou uma equipe de brigada de incêndio. Enfim, você otimiza a gestão pensando na gestão conjunta, né, de várias áreas diferentes. A crítica que a gente tem feito, isso foi inclusive um dos artigos que nós publicamos, é que a gente percebe que mosaicos muito grandes, como os que são reconhecidos no Brasil, acabam tendo uma baixa efetividade, muito por conta da dificuldade de se reunir os seus conselhos, por exemplo, né? Isso é um ponto bastante desafiador, que eu quero voltar nisso também na aula que vem, né? Bom, um outro ponto importante, que está aí no artigo 27 do capítulo 4, é a obrigatoriedade das áreas terem um plano de manejo. Na verdade, plano de manejo é o documento mais importante de uma área, né? Eu queria aqui destacar primeiro uma coisa que é um equívoco no próprio nome desse documento, né? O nome correto, embora esteja na lei, esteja popularizado o nome plano de manejo, na verdade a gente está falando de um plano de gestão, né? É importante, e eu já destaquei isso numa das aulas anteriores, que existe uma diferença entre gestão e manejo,
né? Esse plano na verdade, um plano de gestão. E nesse plano nós vamos ter algumas questões importantes, como o zoneamento da área, as regras que normatizam a gestão da área e como essa área pode ser utilizada, por exemplo, para turismo, pesquisa e aí sim para manejo, né? Então, a gente está falando do documento técnico central que rege essa gestão adaptativa para que a unidade cumpra o seu papel, né? E por que uma gestão adaptativa? Porque esse documento precisa ser revisto periodicamente, né? E ele tem que ser criado em até 5 anos após a criação da unidade de conservação, né? Então, esse é um ponto importante, quer dizer, a gente tem 5 anos para criar, todas as unidades que foram criadas antes de 2000 e não tem plano de manejo já estão na irregularidade, né? Então, de fato, a gente tem uma irregularidade sobre isso, vamos mostrar números aí na próxima aula, né? Então, o plano de manejo, o plano de gestão, né? Enfim, manejo, como está na lei, ele é extremamente importante, né? Porque na sua ausência, a gente tem uma série de restrições para o uso da área, né? O artigo 28, por exemplo, diz que na ausência do plano de manejo é permitido apenas manter a integridade dos recursos, né? Então, por exemplo, não pode haver uso direto em unidades de uso sustentável sem o plano de manejo, né? Isso traz uma paralisia administrativa e um vácuo normativo bastante significativo. Há quem, por exemplo, isso é um debate que existe entre nós, né? Há quem ache que o turismo, por exemplo, uma unidade só possa estar aberta ao turismo com planos de manejo, né? Outros acham que não, que o próprio plano de manejo pode ser construído a partir da experiência com o turismo. Mas o fato é que a lei diz que, na ausência do plano de manejo, apenas atividades para garantir a integridade dos recursos podem ser realizadas, né? Então, esse é um ponto bastante significativo aí do documento, desse documento que é o plano de manejo. Outro aspecto importante desse capítulo está lá no artigo 29, que é a exigência ou a obrigatoriedade de que as unidades de conservação tenham conselhos, né? Que podem ser consultivos ou deliberativos, né? A diferença fundamental é que os consultivos, eles apoiam a administração, mas eles não deliberam, quer dizer, a decisão final continua sendo do órgão gestor e ele vale principalmente para todas as unidades de proteção integral. Já os conselhos deliberativos, eles têm poder de decisão, inclusive de aprovar o próprio plano de manejo da área. E a lei obriga, né, que esses conselhos deliberativos estejam presentes em reservas extrativistas e reservas de uso sustentável, né? Há algumas lacunas aqui que depois a gente volta a aprofundar, mas, em princípio, essas são essas deliberações. A presidência do conselho sempre é feita pelo representante do órgão gestor, né? E isso é um contrapeso para impedir que interesses locais ou corporativistas, né, não modifiquem o interesse principal, que é a conservação da biodiversidade, né? Bom, então, esse é um ponto importante. Uma outra questão importante que eu gostaria de destacar está lá no artigo 30, também desse capítulo 4, que trata do que a gente chama de gestão compartilhada, né? Isso é
uma resposta importante também à Constituição Federal. É importante a gente lembrar que na Constituição, lá no artigo 225, está muito claro, né, que a, o dever de se proteger a natureza é do poder público, mas também da coletividade, né? Então, e aqui a gente tem uma das diretrizes, e está lá nos objetivos também do SNUC, né? Que é trazer a sociedade para ajudar na gestão das áreas públicas, né? Então, o artigo 30, ele permite, né, que o Estado, a partir de termos de parceria com o CIPs, né, com representantes do terceiro setor, possam juntos gerenciar áreas, né? Isso é importante porque supera a carência estrutural e dá mais agilidade administrativa à gestão, né? Já que muitas vezes o Estado é muito lento na execução de programas, né? Então, essa gestão compartilhada, que o Brasil ainda faz muito pouco, né? Na escala federal, a gente deve ter 2 ou 3 exemplos só, e eu já, né, ouvi do presidente do ICMBio que há uma intenção de que nos próximos anos aumente significativamente essa gestão compartilhada, né? Mas há de se destacar, né, alguns riscos operacionais aqui, como, por exemplo, a ausência de uma estrutura robusta de auditoria e fiscalização, porque é muito importante, né, que essa parceria, a gente vê aí, volta e meia na televisão, casos de parceria público-privadas, né, em que há um índice grande de corrupção, de desvios de dinheiro, né? Então, a gente tem que ter essa estrutura de auditoria e fiscalização para que a gente tenha um monitoramento frequente para permitir, então, que os objetivos primários da conservação não sejam substituídos por interesses institucionais ou privados da entidade parceira, né? Então, é importante a gente entender que o objetivo principal da unidade de conservação ela tem que ser previsto ali, mesmo que haja outros interesses a partir da instituição parceira. Mas quando funciona, funciona bem. Vale aqui destacar, por exemplo, o caso da Serra da Capivara, do Parque Nacional da Serra da Capivara, em que há uma gestão compartilhada entre o ICMBio e a Fundação do Homem Americano, né? Que foi a mola principal, né? O principal ator de criação desse Parque Nacional, e essa parceria vem funcionando muito bem há muitos anos, né? Temos ótimas referências a respeito desse trabalho, né? Dessa parceria. Então, também um instrumento importante de gestão que é considerado, que deve ser considerado. Bom, um outro aspecto, ainda no capítulo 4, destacar aqui o artigo 31, que proíbe a introdução de espécies não autóctones, exceto em APAS, FLONAS, RESEX e RDS, né? Então, não autóctones significa que não são nativas, né? São espécies exóticas. Então, você não pode passear com o seu cachorro dentro de uma unidade de conservação, exceto nesses casos aqui, né? Muita gente gosta de levar os seus cãezinhos, né, os seus animais domésticos, para passear nos parques, mas dentro de unidade de conservação isso é proibido, né? Exatamente para proteger a integridade dos animais nativos, né? A gente tem muitos problemas com a transmissão de doenças, por exemplo, de cães para outros vertebrados, né? Então, essa é uma questão bastante significativa que precisa ser levada em conta sempre, né? E um outro ponto que vale a pena chamar a atenção, ainda nesse capítulo 4,
e que aí sim a gente está falando de uma grande inovação do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é criar um mecanismo de sustentabilidade lá no artigo 36, que é a ideia da compensação ambiental, né? Então, o SNUC ele prevê que empreendimentos de significativo impacto ambiental são obrigados a aportar recursos ao sistema, né? Esses recursos eles vão financiar a implantação, a manutenção e a regularização fundiária do sistema. Então, isso é muito importante, né? Porque traz uma valorização econômica para as unidades de conservação. Mas temos aqui uma simetria que é bastante interessante, né? A lei ela restringe a destinação desses recursos apenas para unidades de proteção integral, né? A não ser que alguma unidade de uso sustentável seja diretamente afetada, né? E isso, obviamente, traz questionamentos, né? Porque as unidades de uso sustentável acabam ficando fora dessa grande possibilidade de arrecadação financeira, né? E vale a pena aqui destacar, de novo, né, o caso das RPPNs, né? Os proprietários de RPPNs questionam muito esse artigo, porque as RPPNs, embora sejam, na prática, de proteção integral, no SNUC elas estão no grupo de uso sustentável. Logo, elas não podem receber recursos de compensação ambiental. Muita gente, às vezes, pergunta, né, o que é melhor, ter uma RPPN federal ou uma RPPN reconhecida pelo Estado, né? Ou pelo governo federal ou pelo governo estadual. Aqui a gente tem uma escolha importante, né? Porque muitos sistemas estaduais já colocaram as RPPNs no grupo de proteção integral, né? E aí, nesses casos, o dinheiro de compensação ambiental pode ser aplicado às RPPNs, né? Então, isso é uma briga, um anseio, uma vontade dos RPPnistas, né, para que isso seja resolvido de alguma maneira, para que eles passem a ter acesso, né, a esses recursos também, que são muito importantes, né? Então, se por um lado a gente pode ter um aporte de financiamento muito grande para as unidades de proteção integral, a partir da ideia da compensação ambiental, as unidades de uso sustentável, né, ficam órfãos desse recurso, né? Comprometendo, então, o apoio socioambiental e fiscalização nas áreas, sobretudo as áreas que são habitadas por populações tradicionais, né? E agora, como esse dinheiro é calculado, né? Eu não vou entrar em detalhes, claro que vocês podem estudar a legislação e depois a gente pode continuar tirando dúvidas, conversando, mas queria só destacar um pouco sobre sobre como esse dinheiro é calculado, né? Então, existe uma fórmula geral que diz o seguinte: a compensação ambiental ela é calculada a partir do valor de referência e do grau de impacto do empreendimento. Esse valor de referência ele vai levar em conta uma série de questões, como qual o bioma afetado, né? Se tem espécies raras, endêmicas ou ameaçadas de extinção, ou seja, o valor de referência está muito relacionado à fragilidade do ambiente afetado, né? E o grau de impacto significa quão intenso será o impacto do empreendimento sobre aquela unidade de conservação ou sobre o ambiente, né? Esse grau de impacto ele é calculado a partir de um documento, né, que todos conhecem bem, que é o EIA-RIMA, dois documentos, né, o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto do Meio Ambiente, né? E a partir, então, aí o decreto lá que trata desse assunto descreve vários itens, né,
e que vão dando valores que chega ao valor final de quanto de dinheiro precisa ser aportado pelo empreendimento para compor essa compensação ambiental, né? Aqui eu quero destacar um ponto importante, né, que foi uma discussão que chegou ao Supremo Federal também, né, que no texto original da lei havia um piso mínimo fixado em 0,5% do valor total do investimento. Ou seja, a lei original dizia que, no mínimo, essa compensação ambiental deveria ter um valor de 0,5% do valor total da obra. Os empresários recorreram disso, né? Isso foi pauta de discussões no Supremo Tribunal, e o STF entendeu que esse aspecto aqui é inconstitucional, né? E a lei, então, passou a ter uma nova redação, né? Esse meio passou de piso mínimo para um teto máximo, né? Então, hoje, a exigência é que esse valor de compensação ambiental seja, no máximo, 0,5% do valor do empreendimento. O que, obviamente, torna muito mais importante e cuidadosa a avaliação tanto do valor de referência quanto do grau de impacto, né? Isso é um ponto bastante importante, né? Mas há de se voltar aqui, né? Há de se considerar essa assimetria entre a aplicação desse recurso em unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável, né? Isso é bastante importante para se considerar. Bom, então, esse capítulo 4, ele tenta, né, trazer aí algumas soluções para alguns desafios, como a morosidade fundiária, né, que traz insegurança e conflitos judiciais, a inconsistência orçamentária, né, a dependência assimétrica e exclusiva da compensação ambiental e o déficit de planejamento, né, que é a falta da existência efetiva de planos de manejo, por exemplo, né? Mas a gente vê oportunidades nesse processo que vão aparecer em outros momentos, né, como mecanismos de indenização e execução de outras áreas, como as áreas devolutas, né, a correção legislativa, né, para que a gente possa incluir na compensação ambiental as unidades de uso sustentável, né, e um fortalecimento da capacidade executiva do ICMBio, né, para a gente garantir uma efetividade de gestão importante. Eu fiquei sabendo que, inclusive, agora, né, está previsto um novo concurso para o ICMBio. Para quem está fazendo esse curso, já pode partir à frente aí, se tiver interesse, né? Então, é muito importante a gente entender que a gente não basta ter uma legislação eficiente se a prática não condiz com aquilo que a gente espera da legislação, né? E é isso que a gente chama de parques de papel, que é um desafio internacional. Então, o capítulo 4, ele traz essa questão, né? A busca por um fortalecimento institucional, uma agilidade, uma minimização dos conflitos socioambientais e uma correção financeira importantes, né, para a gente ter efetividade na proteção das nossas unidades de conservação. Muito bem. Rapidamente, vou falar agora dos capítulos 5, 6 e 7, também destacar alguns pontos importantes, né, que têm uma operacionalidade mais técnica e jurídica. No capítulo 5, a gente tem uma forte questão relacionada à dimensão humana, né, tentando minimizar o conflito, de novo, entre
as populações locais, principalmente as populações tradicionais e as unidades de conservação. O capítulo 6 traz aí uma inovação importante, que é o reconhecimento das reservas da biosfera como um mecanismo importante de integração ecológica, né? E o capítulo 7 termina lá com algumas questões importantes de governança, por exemplo, tratando da regularização fundiária, da sustentabilidade financeira e das sanções para quem descumpre a legislação, né? Então, um ponto importante que a gente vê aqui é uma aproximação do SNUC com a Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 1998, né, que afirma que as ações ou omissões de dano que causam dano à flora, fauna, instalações, ou seja na zona de amortecimento ou nos corredores, estão previstas na Lei de Crimes Ambientais, e aqui eu destaco o fato de que a lei diz que se esses danos forem causados no interior de uma unidade de conservação, mesmo sendo ela de uso sustentável, isso é um agravante para a pena, né? Isso ocorre para todas as unidades de conservação, né? Então, isso é um agravante para a pena, o que traz um aspecto muito importante, a proteção da biodiversidade no interior dessas unidades de conservação. Então, isso significa que caçar um animal ou cortar árvores pode ser crime. Agora, se for dentro de uma unidade de conservação, é ainda um crime maior, né? A pena a pena é agravada, né? Então, há essa correção, inclusive, dentro da Lei de Crimes Ambientais. Já o capítulo 6, ele trata especificamente das reservas da biosfera, né? As reservas da biosfera, elas são um mecanismo, né, promovido pela Unesco, que é, na verdade, um reconhecimento de um modelo de gestão integrada, né, que permite que grandes áreas conectadas ou não, mas fazendo parte de uma paisagem heterogênea, sejam reconhecidas como reservas da biosfera. A reserva da biosfera, ela está muito vinculada a um programa da Unesco chamado Homem e a Biosfera, né, e traz essa percepção de um ordenamento territorial que prevê tanto a conservação da natureza quanto a existência de pessoas. Eu não vou falar muito de reservas da biosfera, porque na semana que vem eu vou fazer aqui já um convite para vocês, né? Nós vamos ter a aula magna do nosso curso de pós-graduação todo ano, né? Quando a gente começa uma turma nova, a gente tem uma aula magna que é ministrada por um grande expoente da conservação, e esse ano, que vai ser a nossa 12ª turma, né? Já começou, nós vamos receber o Cleiton Lino, que é o grande líder, o grande nome das reservas da biosfera no Brasil, né? Então, o Cleiton vai falar para a gente sobre esse mecanismo, e aí vocês vão ser convidados, vou convidá-los a assistir a aula, ou pelo menos depois vamos gravar também, deixar a gravação disponível para vocês, né? Vai ser, já adiantando, no dia 2, então, se eu não me engano, terça-feira que vem, às 19 horas. Eu mando aí as informações depois no nosso grupo de WhatsApp. Muito bem. O capítulo 7, ele traz questões importantes ligadas a um grande desafio que nós temos, que é a questão da regularização fundiária dessas áreas, né? Algumas das unidades de conservação, como eu já falei para vocês, elas são ou devem ser de domínio público. Então, uma vez criadas, as áreas precisam ser desapropriadas
em alguns casos, né? E ser incorporado ao patrimônio público. Só que aqui a gente tem um grande desafio, né? E uma grande lacuna entre o que diz a lei e a realidade que a gente vive, principalmente quando esse processo de regularização fundiária envolve populações tradicionais, né? Então, muitas vezes a conservação da natureza ela ocorre em territórios historicamente ocupados por populações tradicionais, né? E aí, quando a lei diz que essas populações não podem permanecer nessas áreas, a gente tem um conflito estabelecido, né? E o artigo vai trazer algumas, ou pelo menos uma estratégia de pacificação desses conflitos socioambientais. Historicamente, isso é um grande problema, né? Se a gente pegar aí se vocês assistem ou leem palestras ou livros ou textos de pessoas mais ligadas à questão socioambiental, como antropólogos e tal, vocês vão sempre ouvir essa história, né, de que as unidades de conservação são excludentes, né, retiram as populações. Isso tem um quê de verdade, mas também há um certo exagero nessa discussão, né? Porque muitas vezes esse debate depende da forma como a área é gerida, né? Porque a lei traz um ponto importante, eu vou discutir isso mais à frente. Mas, a rigor, né, na letra fria da lei, o que a lei diz é que as populações tradicionais não podem permanecer em unidades de proteção integral. Então, o Estado tem que indenizar e reassentar essas populações, né? Mas, enquanto isso não ocorre, é preciso que essas populações tenham seus direitos de sobrevivência garantidos, né? E o documento importante para estabelecer isso são os termos de compromisso, que harmonizam a presença humana. Já nas unidades de uso sustentável, as populações podem permanecer, de modo geral, né? Porque uma das ações importantes é exatamente aliar a conservação in situ com essas populações tradicionais. Mas a lacuna está aqui nas unidades de proteção integral, né? Então, por que isso é um grande desafio quando a gente trata de populações tradicionais? Porque as populações tradicionais, elas estão muito vinculadas ao seu território, né? Então, não é a mesma coisa você remunerar populações urbanas, de forma geral, e populações tradicionais, que têm valores que não podem ser quantificados, né? Como a história daquela comunidade, a relação que a comunidade tem com aquele território. Então, esse é um grande desafio. Isso acaba por dificultar e muitas vezes atrasar ou até impedir que a legislação seja cumprida, né? E essas populações permaneçam nesses locais. Por isso que há um mecanismo, próprio SNUC diz, né, que os termos de compromisso, então é possível, né, que as populações locais assinem com o órgão gestor um termo de compromisso que regula a permanência dessas populações nessa área. A grande discussão e o debate que tem aqui é que essa permanência, no próprio termo de compromisso, a lei diz que deveria ser temporária, né? E aí muitas populações se recusam a assinar esse termo porque estão reconhecendo que em algum momento vão precisar sair daquela área. Hoje, o ICMBio tem um entendimento, né, de que esses termos podem ser permanentes, né? Então, a gente tem vários casos de unidade de conservação em que as populações são reconhecidas, né, mesmo em proteção integral, e mantêm suas atividades históricas tradicionais a partir dessa proximidade e dessa leitura da atual gestão do ICMBio, que tem, felizmente, essa visão
bem socioambiental, né? Mas quando de fato um desafio, né? A lei diz que tem que haver o reassentamento, né? Principalmente das populações tradicionais e que elas sejam devidamente indenizadas pelas benfeitorias existentes, né? Descontadas aquelas eventualmente criadas ou feitas pelo Estado. Bom, esse é um desafio, depois a gente volta nesse assunto também. Um outro aspecto que vale a pena aqui destacar são os artigos 50 e 51. O artigo 50, ele prevê a criação, ou previu a criação, do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, o CNUC, né? Esse cadastro ele tem por objetivo manter os dados oficiais de todas as unidades de conservação brasileiras, né? Federais, estaduais e municipais, né? E o artigo 51 diz que a cada 2 anos o governo federal deve enviar ao Congresso Nacional um relatório sobre o estado atual das unidades de conservação. Bom, fazer alguns comentários aqui. Primeiro, com relação ao cadastro, né? O Cadastro Nacional, ele tem, então, essas funções, né? Ele disponibiliza informações oficiais sobre as unidades de conservação do sistema, ele oferece relatórios detalhados sobre a situação das unidades de conservação, facilitando a realização de diagnósticos, a identificação de problemas e a tomada de decisão. Ele permite a criação e o acompanhamento de indicadores sobre o estado de implementação do SNUC. Ele verifica a conformidade das unidades de conservação com normas e critérios de criação estabelecidos pela Lei 9.985. Ele disponibiliza informações para o planejamento, administração e fiscalização das unidades de conservação. Bom, o cadastro está disponível na página do Ministério do Meio Ambiente, né? E, aliás, nessa última gestão do Ministério, o cadastro foi evoluiu muito, né? Então, se você entrar lá na página do cadastro, você tem muitas informações de fácil acesso, rapidamente você tem um panorama das unidades de conservação. Vale a pena ressaltar que, na prática, muitas unidades de conservação ainda não estão dentro do cadastro. As federais, obviamente que sim, né? Mas a gente tem lacunas entre as unidades estaduais e as unidades municipais. Por que isso acontece? Primeiro, porque a inclusão de uma unidade de conservação no Cadastro Nacional é um ato voluntário, né? Quer dizer, os órgãos gestores estaduais e municipais é que devem se apresentar ao Cadastro Nacional de Unidades de Conservação. Um outro problema é que muitas das unidades de conservação que foram criadas antes da lei, antes de 2000, não cumprem a legislação de forma íntegra, né? Por exemplo, não foram adequadamente ou legalmente recategorizadas. Então, a gente tem casos, por exemplo, de unidades de conservação que são reconhecidas até internacionalmente como parques estaduais, mas na lei ainda consta como um parque florestal, por exemplo, né? E aí, quando os servidores que trabalham com o Cadastro Nacional vão avaliar o aspecto jurídico, a Parque Florestal não integra o Sistema Nacional, né? Embora as áreas sejam administradas como parques estaduais, enfim. Então, esse é um desafio. Uma outra lacuna que tem é o caso das RPPNs, né? Vocês devem lembrar da aula do Beto Mesquita, em que ele falou que há uma distorção muito grande entre os dados que estão no Cadastro Nacional de Unidade de Conservação e os dados da própria Confederação Nacional de RPPNs, né? Pela mesma razão, porque muitos RPPnistas ainda não se incluíram ao Cadastro Nacional de Unidades de Conservação.
Bom, e qual o problema de não estar no cadastro nacional? Tem alguns, né? O primeiro problema é que você não tem a visibilidade, porque, afinal de contas, o que está no Cadastro Nacional de Unidade de Conservação é que compõe a informação oficial sobre as unidades de conservação brasileiras, né? Inclusive, são esses dados que alimentam os indicadores internacionais do Brasil, junto à IUCN, por exemplo. Mas tem um outro aspecto muito importante que está numa resolução do CONAMA de 2006, que diz que recursos provenientes de compensação ambiental serão destinados exclusivamente para unidades reconhecidas pelo cadastro. Então, unidades que não estão no cadastro nacional deixam de arrecadar dinheiro com compensação ambiental. Eu não vou lembrar agora de valores, mas no meu livro, que eu já mandei para vocês, né, eu faço uma análise sobre isso. E o montante é expressivo, né? Muitas unidades de conservação que teriam direito a receber valores por compensação ambiental não receberam simplesmente porque não estavam no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação. Então, esse é um esforço que precisaria ser feito, né? Ou se adequar o cadastro para aceitar essas unidades que não estão legalmente recategorizadas, né? Ou, de fato, a gente ter um esforço nacional para recategorização e adequação dessas áreas, né? Com relação lá, voltar aqui rapidinho, aos relatórios legislativos, eu desconheço que isso seja, de fato, enviado ao Congresso Nacional, mas, enfim, é uma obrigação legal também, né? Bom, quero destacar uma outra questão aqui que foi incluída no Sistema Nacional de Unidade de Conservação, para terminar essa análise, que são os desafios dos organismos geneticamente modificados, né? Obviamente, esses organismos não podem existir dentro de unidades de conservação, mas a lei foi ampliada, né? Por isso que aparece aqui como artigo 57A, foi ampliada dizendo que há limites importantes e rígidos para o plantio desses organismos também nas zonas de amortecimento ou no entorno de unidades de conservação. Uma coisa importante, né? Qual a diferença de zona de amortecimento para entorno? Olha, o entorno de uma unidade de conservação é quando não tem a zona de amortecimento estabelecida, né? A zona de amortecimento é o próprio entorno da unidade, né? Isso tem uma razão importante, né? Porque previne a contaminação genética das áreas protegidas, né? Dentro do princípio da precaução, né? Isso é extremamente importante de se considerar. Bom, aqui eu termino essa análise do Sistema Nacional e vou rapidamente fazer uma análise crítica do decreto, né, para a gente concluir esse tema, né? Bom, vocês sabem, né, que a gente tem uma hierarquia de legislação, então começa lá na Constituição Federal, né, com o artigo 2025, para regulamentar o artigo 225 da Constituição Federal, o SNUC nasce como lei, né, mas a própria lei precisa ser regulamentada por um decreto, e ele foi regulamentado pelo decreto 4.340 de 2002, que é o principal, não é o único, né? A gente tem outros decretos, mas quase a totalidade do SNUC é regulamentada por esse decreto. E a função desse decreto é transformar diretrizes genéricas em ritos administrativos e processos mandatórios, ou seja, dar uma clareza maior a essa norma primária, né? Itens que não foram regulamentados trazem alguma insegurança jurídica, né? Então,
o decreto 4.340, ele não resolve todos os problemas, mas ele resolve muitos problemas, né? Ele aprofunda em 5 temas importantes: na participação social, no planejamento, né? Nos planos de manejo de mosaicos, na questão da sustentabilidade financeira, principalmente a questão da compensação ambiental, no desafio socioambiental com as populações tradicionais e na gestão compartilhada com as OCIPs, né? E uma questão importante é que esse decreto reconhece esse espectro de categorias de unidades de conservação, que eu já demonstrei isso para vocês também, né? Desde aquelas, reconhecendo aquelas com uma restrição máxima de proteção integral, para outras que estão mais próximas às comunidades, às populações, né? Até chegar às menos, as menos restritivas, como é o caso da APA, e aquelas que são 100% privadas e que acabam tendo um grau de restrição importante. Então, destacar alguns pontos, né? O capítulo 1 do decreto fala ou trata da criação de unidades de conservação, dizendo o que deve estar presente no documento de criação de uma unidade de conservação, seja na lei ou no decreto, né? Então, vejam, o decreto ou a lei minimamente devem ter essas informações: a denominação, quer dizer, o nome da unidade, a categoria de manejo, né? Qual daquelas 12 categorias, os limites, a área e quem é o órgão responsável pela sua administração, né? Então, todas as unidades de conservação têm que ter, no mínimo, essas informações aqui. Todos os documentos de criação de uma unidade de conservação. No caso de RESEX e RDS, além dessas informações, é importante constar a população tradicional beneficiária e, naquelas unidades que permite residência, qual é a população tradicional residente, né? E, além disso, quando couber, no ato de criação, na lei ou no decreto, também devem estar presentes as atividades econômicas, as atividades de segurança e de defesa nacional que estão envolvidas com a criação dessa unidade de conservação, né? Então, a gente acabou de fazer uma análise também muito interessante, principalmente nos atos municipais, e a gente percebe uma lacuna muito grande e ainda um descumprimento desse artigo, né? Muito pelo desconhecimento, sobretudo nas esferas municipais, né? Ainda com relação ao ato de criação de unidade de conservação, o artigo 5º do capítulo 1 destaca um pouco mais sobre a questão da consulta pública. Ele diz, por exemplo, que a consulta pública não precisa ser presencial, né? Ela pode ser virtual, por análise de documentos, né? Mas destaca que as informações que devem ser dadas à população têm que ser inteligíveis. Embora o que subsidie uma consulta pública são documentos técnicos, a linguagem a ser usada tem que ser uma linguagem que todos entendam. Então, deve-se evitar, por exemplo, nomes científicos, né? Deve-se evitar um palavreado técnico para que a gente tenha clareza de que todos estão ali entendendo do que se trata essa consulta pública. Tem algumas consultas públicas. Desculpa, pessoal, tenho falado muito nos últimos dias, a garganta está sofrendo, mas tem muitas consultas públicas disponíveis na internet, elas normalmente são reuniões muito longas, muito tensas, né? Porque ali estão interesses diversos, mas que é o resultado do processo democrático, né? Que traz essa clareza na criação da unidade de conservação, né?
O outro aspecto que eu quero destacar aqui, no capítulo 2 agora, é que o capítulo 2 trata do subsolo e do espaço aéreo das unidades de conservação. Lembra que, conceitualmente, tanto subsolo quanto espaço aéreo compõem a unidade de conservação. Mas tem que se ter uma clareza de até quanto vai esse espaço aéreo e quanto vai esse subsolo, né? Por exemplo, esse capítulo é importante e tem se tornado hoje em dia muito importante com a disseminação dos drones, por exemplo, né? Está sendo muito comum agora proibir sobrevoos com drones em unidades de conservação por diferentes motivos. E isso tem amparo legal, está aqui no capítulo 2, né? Por outro lado, não se pode impedir o tráfego aéreo brasileiro, comercial brasileiro, né? Então, esse capítulo ele é muito importante para regulamentar, por exemplo, sobre voos turísticos, né, com helicópteros e tal, restringindo áreas ou altitude para esse sobrevoo. Como eu disse mais recentemente, restringindo ou proibindo o uso de drones, né? Então, isso é muito importante estar previsto no ato de criação ou no plano de manejo. O mesmo vale para o subsolo, né? É uma questão polêmica, né? Mas se eu perguntar para vocês, pode ter mineração debaixo de uma unidade de conservação? Bom, obviamente não é desejável, mas tecnicamente pode, né? Se for comprometido, se for comprovado que aquela atividade não impacta a integridade da unidade de conservação. O que eu repito é bastante difícil da gente aceitar, né? Mas, enfim, tecnicamente, estamos aqui hoje fazendo apenas uma análise da legislação, né? Depois a gente vai aprofundar em outros aspectos. Já o capítulo 3 aprofunda a questão do mosaico de unidades de conservação, né? Destacando, então, que ele é resultado da integração de unidades de conservação de diferentes categorias, contíguas ou próximas, ou justapostas, né? Ele tem um impacto estratégico que é transformar orçamentos fragmentados em gestão de paisagem em larga escala, otimizando, né, unificando esforços, por exemplo, de fiscalização, de monitoramento, de pesquisa, o que aumenta drasticamente o custo-benefício do Estado, né? Então, mosaicos é uma estratégia reconhecida, bastante importante, se funcionar, né? E para funcionar, a gente depois vai mostrar um estudo que nós fizemos que sugere que eles devam ser menores do que estão sendo na prática, né? Bom, os mosaicos, então, eles são uma integração territorial, né, que traz uma escala na paisagem, otimizando recursos, né? Já falei sobre isso, suas funções, mas quero destacar aqui que o decreto também determina que esses mosaicos devem ter um conselho consultivo, né? Que atua como fórum principal de integração dos membros do conselho. Por óbvio, né? A existência de um conselho para o mosaico não exclui a obrigatoriedade dos conselhos locais, né? De cada unidade de conservação. Só há uma brecha na lei que eu não citei lá atrás, com relação a conselhos, que é importante, que diz que na esfera municipal, unidades de conservação não necessariamente precisam ter um conselho para cada unidade. Pode ter, por exemplo, o Conselho Municipal de Meio Ambiente pode ter essa função, né, de ser conselho para várias unidades municipais, o que, é claro, se justifica, né? Afinal de contas, em municípios pequenos, por exemplo, há uma dificuldade de ter pessoas para compor os conselhos, né? Então, não há necessidade de você ter um conselho para cada unidade de conservação. Você pode ter conselhos, o Conselho Municipal do Meio Ambiente, desde que isso
previsto na sua atribuição, pode fazer esse papel. A gente já participou de readequações em alguns municípios e tem funcionado muito melhor essa questão do Conselho Municipal de Meio Ambiente do que ter um conselho em cada unidade de conservação. Bom, já o capítulo 4 aprofunda a questão do plano de manejo, né? E destaco aqui 2 artigos, né? O primeiro, artigo 15, que diz que, enquanto o plano de manejo, então, não existe, apenas ações são formalizadas apenas ações de proteção e fiscalização, né? Isso é uma questão também muito importante, né? E eu gosto de destacar o artigo 16, porque ele é um ponto importante. Vejam, uma vez que o plano de manejo é aprovado, ele deve estar disponível para consulta pública, ou seja, ele é um documento público. Destaco isso porque muitos gestores de unidade de conservação não gostam de tornar o plano de manejo público, porque é óbvio, né, que alguém, ao consultar o plano de manejo, pode questionar alguma ação de gestão. Então, mas é obrigatório, né, que ele esteja disponível tanto na sede da unidade de conservação, como no centro de documentação, que pode ser a internet, a página do órgão gestor, né? Então, por exemplo, no caso do ICMBio, todos os planos de manejo estão disponíveis lá na página do ICMBio para consulta pública, né? O capítulo 5 aprofunda a questão dos conselhos, né? Chamando atenção, então, para a natureza dos conselhos consultivos e deliberativos, né? Enquanto o conselho consultivo opina e aconselha a gestão, o deliberativo tem poder de decisão executiva, inclusive aprovando o plano de manejo, né? A composição dos conselhos dos dois deve ser paritária, ou seja, 50% de representação de órgãos públicos e 50% da sociedade civil, sempre presidido pelo órgão gestor, né? Mas, no caso deliberativo, com uma forte participação das populações tradicionais. Lembrando que nos conselhos consultivos vão se dar, os conselhos consultivos vão ser aplicados às unidades de proteção integral e a Floresta Nacional. Aqui tem um errinho, né? Depois eu vou falar sobre isso. A APA pode ter conselho deliberativo. Na verdade, a lei não diz sobre isso, né? E as reservas extrativistas e as reservas de desenvolvimento sustentável vão ter conselhos deliberativos, né? E aí é importante a gente entender o que o Conselho faz, né? E está lá no capítulo 5 que cabe ao Conselho, né? Então, o Conselho elabora o seu próprio regimento interno, ele acompanha a elaboração, a implementação e a revisão do plano de manejo, ele busca integrar a unidade de conservação com outras unidades do entorno, ele compatibiliza os diferentes interesses sociais, avalia o orçamento e o relatório financeiro da unidade, opina ou ratifica parcerias de gestão compartilhada com os CIPs, né? Manifesta sobre obras ou atividades potencialmente causadoras de impacto na unidade de conservação e sua zona de amortecimento, nos mosaicos ou nos corredores ecológicos, e, por fim, propõe diretrizes e ações que compatibilizem, integrem e otimizem a relação com a população do entorno. Então, o Conselho é um grande assessor dos órgãos gestores, né? Se bem trabalhados, tem um papel estratégico fundamental na gestão das unidades de conservação. O Miguel Bombé, o amigo Miguel, que deu aula para a gente, ele, de forma muito clara, destaca isso, né? De que, na percepção dele, o Conselho é a alma da unidade de conservação. Sem o Conselho, a unidade tem muitos mais desafios de gestão do que o normal, né?
Bom, e o capítulo 6, né, do decreto aprofunda a questão da gestão compartilhada com as OCIPs, né? Como eu disse, através de termos de parceria, a sociedade civil pode se juntar ao poder público para gerir uma unidade de conservação, né? O poder público fica aí com o poder de polícia, com diretrizes estratégicas, a fiscalização rigorosa dos relatórios anuais, e a sociedade civil dá agilidade administrativa, especialização técnica e, principalmente, né, otimiza a captação de recursos privados. Vale aqui ressaltar um aspecto também importante de que organizações da sociedade civil que atuam na gestão compartilhada não podem ter representante no conselho da unidade, né? Por uma razão óbvia. O conselho fiscaliza as parcerias, né? Então, você não pode ter no assento alguém que tenha o interesse próprio nessa questão aí. É um instrumento muito importante, né? Porque principalmente pela questão da agilidade administrativa e pela captação de recursos privados, mas vale aqui destacar a importância da fiscalização e do acompanhamento desses termos de parceria e dos relatórios entregues anualmente para essas unidades de conservação, né? Bom, já caminhando um pouco mais para o final, né? Eu quero destacar um ponto muito importante também, que é uma outra inovação da lei, que está aqui no capítulo 7, que é a autorização para exploração de bens e serviços, né? Isso é uma novidade do SNUC. Apontar, né, que o patrimônio da unidade de conservação, e aí a gente não está falando só da fauna, da flora, mas a gente está falando das trilhas, da infraestrutura e da própria paisagem da unidade de conservação, está protegida como bem dessa unidade de conservação. Então, o artigo 25, ele diz que é passível de autorização a exploração de produtos, subprodutos ou serviços inerentes às unidades de conservação, de acordo com os objetivos de cada categoria. Isso justifica, inclusive, a cobrança de ingressos, né, que é muito questionado por parte da sociedade, que entende que as unidades deveriam ter acesso gratuito, né? Isso é uma outra questão polêmica. Mas eu quero destacar um ponto polêmico, que é o artigo 27, que diz que a própria imagem da unidade de conservação é protegida, né? Então, antigamente, o pessoal mais antigo aí vai lembrar que era muito comum as pessoas irem para as unidades de conservação, inclusive estudantes, né? Fotografar e vender as fotos, né? Me lembro que era muito comum nos congressos pessoas levarem fotos para vender, para ajudar a custear o seu sua própria participação nos congressos. Hoje disso não pode mais, né? Na verdade, você não pode comercializar imagens de unidades de conservação sem a devida autorização. Esse artigo foi mais para pegar o que era muito comum, por exemplo, a gravação de novelas, de filmes, de comerciais em unidade de conservação, e não havia nenhuma remuneração por isso, né? Esse artigo tenta pegar isso, mas ele foi muito geral. Então, acabou gerando uma confusão e uma inquietação e muita reclamação por parte de fotógrafos, né? Ainda mais hoje em dia, que a gente tem uma expansão do turismo de fotografia, isso é bem questionável, porque eu posso ter um equipamento profissional e não ser um profissional da fotografia, né? Então, isso é bastante complexo. Eu já vivi, já passei por situações de ser abordado dentro de uma unidade de conservação e alguém me perguntar o que eu faria com as imagens que eu estava fazendo, né? Eu posso usá-las para dar minhas aulas, para dar minhas palestras, eu só não posso comercializá-las, né? Então, isso era nebuloso. No ano passado, o ICMBio baixou uma portaria que deu uma clareza maior a esse processo e pacificou um pouco essa questão, né?
entendendo que a exploração das imagens se dá mais por parte comercial, né? Então, isso resolveu grande parte do problema, mas é um avanço no sentido de entender a, a paisagem, né, como patrimônio da unidade de conservação. Muito bem, o capítulo 8 aprofunda a questão da compensação por significativo impacto ambiental, e aí eu quero destacar um ponto muito importante, né? A própria lei diz que tem que ter uma prioridade na destinação dos recursos financeiros advindos de compensação ambiental, né? O IBAMA calcula o valor, mas o ICMBio é que dá a destinação final, né? E tem que seguir essa sequência de prioridades, né? A prioridade número 1 é a regularização fundiária, indenizações que são fundamentais para minimizar os conflitos locais e efetivar a posse do Estado, né? Ou domínio do Estado. A prioridade número 2 é a elaboração dos planos de manejo, né? A prioridade número 3 é o uso para bens e serviços, aquisição de infraestrutura para garantir a proteção e a fiscalização efetiva da unidade. E a prioridade número 4 é a aplicação e pesquisa e educação para que as unidades cumpram o seu papel específico, né? Bom, o capítulo 9 aprofunda a questão do reassentamento das populações tradicionais, né? Dizendo que, criando algumas regras básicas, como dizer que apenas as populações tradicionais residentes no momento da criação da unidade é que tem direito reconhecido ao reassentamento, né? Então, eu morava lá, o meu avô morava. Não, é só quem está morando ali na hora, né? E também diz que esse processo indenizatório e a realocação deve obrigatoriamente respeitar os modos de vida e as fontes de subsistências originais dessa população. Então, não pode, por exemplo, pegar uma comunidade de pescadores e soltá-los no interior da floresta, né? Isso não faz sentido algum, e o contrário também não faz sentido, né? Então, isso precisa ser detalhado, né? Como eu disse, é um grande desafio, né? Esse reassentamento, quando se fala de populações tradicionais, são muito polêmicos, né? Há questões ideológicas envolvidas, né? Então, o que é, por exemplo, uma indenização justa e uma realocação feita pelo poder público para essas populações, né? Por isso, mais do que esses reassentamentos, o que tem sido aplicado, como eu já adiantei para vocês, é a assinatura dos termos de compromisso, que reconhecem essas populações e as atividades que elas realizam, né, permitindo com que elas consigam se manter nesses locais. Bom, o capítulo 10 é um capítulo muito importante, porque ele diz que que as unidades que não estavam previstas, categorias que não estavam previstas no Sistema Nacional, precisariam ser reavaliadas, né? E isso seria feito mediante ato normativo do mesmo nível hierárquico que criou. Então, se a área foi criada por decreto, ela seria recategorizada por decreto. Se ela foi criada por lei, seria recategorizada por lei, né? E esse ato normativo de reavaliação seria proposto pelo órgão executor. Só que a lei, eu não falei isso, né, mas a lei diz que isso deveria ter ocorrido num prazo máximo de 2 anos, né? Então, aquelas que não foram recategorizadas até 2002 não podem entrar no sistema, e agora essa reavaliação vai se dar apenas por obedecendo toda aquela sequência de criação, consulta pública, planejamento, consulta pública, criação e execução da gestão da área.
O capítulo 11 aprofunda um pouco mais a questão das reservas da biosfera. Como eu falei, a gente vai ter a chance de ouvir direto da pessoa que foi o grande responsável pela inclusão, inclusive, das reservas da biosfera no Sistema Nacional. Mas eu quero destacar que a gente não está falando de uma unidade de conservação, ou seja, na verdade, um modelo de gestão territorial reconhecido internacionalmente pela Unesco, e que atua numa escala de paisagem, né, englobando diversas unidades territoriais, nessa ideia de paisagem contínua, né, e com uma governança paritária, gerida por um conselho que envolve coordenação de órgãos públicos, ONGs e a própria iniciativa privada. E vocês vão poder tirar dúvidas direto com o Cleiton Lino na nossa aula inaugural do curso de pós, na aula magna. Muito bem, por fim, né, não posso deixar de destacar o artigo 46, que diz que cada categoria de unidade de conservação integrante do SNUC tem que ter um regulamento específico. E aqui a gente tem uma grande lacuna, né, porque muitas das categorias têm regulamentos anteriores ao SNUC, o que trazem alguns conflitos, né? Por exemplo, o regulamento de parques nacionais é da década de 70, não foi revisto até hoje. O regulamento de florestas nacionais, a mesma coisa. Mais recentemente, a gente teve a regulamentação das RPPNs, né, que está, inclusive, nesse documento, no documento geral. A gente teve a regulamentação das reservas de desenvolvimento sustentável, a regulamentação das reservas extrativistas é anterior do SNUC também, mas algumas categorias não têm regulamentação. Por exemplo, é o caso das áreas de proteção ambiental, que não estão regulamentadas. Agora, nossa equipe está até participando desse esforço, né? Agora que está tendo um esforço do Ministério do Meio Ambiente para regulamentar as áreas de proteção ambiental, que são bastante desafiadoras também, né? Então, essa lacuna de regulamentação traz também um grande desafio para a gestão das unidades de conservação. Bom, pessoal, então é isso, né? Quis aqui destacar alguns pontos importantes e alguns artigos que estão previstos na lei e no decreto, para que a gente possa entender um pouco desses desafios e das lacunas que existem entre o rigor da lei, né? Nós temos uma lei, claro, tem coisas para corrigir no SNUC, né? Mas uma lei significativamente eficiente, né? Mas que ainda tem uma distância da realidade em muitos dos seus aspectos, né? Então, é isso, né? Eu vou encerrar aqui a minha apresentação para que a gente possa conversar um pouco e tirar eventuais dúvidas, né? Pessoal, lembrando que é impossível, que é para vocês não esquecerem de registrar a presença, né? E eu vou dar aqui acesso para vocês de vídeo e de áudio, para que vocês possam, se preferirem, levantar a mãozinha e fazer perguntas, ou podem mandar aqui pelo chat, né? Bom, estou à disposição de vocês, pessoal. Eu acho que eu estou vendo aqui uma pergunta, né? Não sei se tem outras. Não sei se a Raquel e o Guilherme podem me ajudar aí com essa questão. Ei, professor, boa noite. Boa noite, pessoal. Tem a pergunta aqui do Instituto Araguaia, né? É uma dúvida se existe alguma multa aplicada às RPPNs sem plano de manejo em 5 anos. Bom, essa é uma pergunta recorrente, e aí eu queria dizer que independe se é RPPN, né, qualquer unidade de conservação. Não existe uma multa clara para isso, porque há um entendimento da dificuldade, sobretudo das RPPNs, de constituir os planos de manejo, né? Mas
aquelas unidades de conservação, sejam RPPNs ou não, que não têm o plano de manejo criado em 5 anos, elas estão passíveis a ações do Ministério Público, né? Então, o Ministério Público pode, sim, acionar a justiça, né? E cobrar, ou punir, ou estabelecer multas para aquelas unidades que não têm o plano de manejo. Isso, volto a dizer, não tem acontecido com RPPNs, mas tem acontecido com alguns municípios brasileiros, né? Mas está na ilegalidade. Depende um pouco daí. O Múcio diz aqui, o artigo 68 da Lei 9.605, eu não lembro, Múcio, se você quiser esclarecer qual é esse artigo, seria legal para a gente. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. É da administração ambiental, professor. Ele pode ser usado de forma análoga, né? Como analogia. Eu não acredito em jurisprudência, porque eu não sei se foi usado já, mas o artigo 68 diz que deixar aquele que tiver o dever legal e contratual fazê-lo, né? A questão administrativa ambiental, ele pode incorrer em crime ambiental. Aí tem detenção de 3 anos, que não é detenção. Isso é trocar por uma pena alternativa. Mas, como o senhor acabou de falar, o Ministério Público deve abrir uma ação, não necessariamente uma ação civil pública, mas deve abrir uma ação criminal contra o gestor, o diretor ou o responsável pelo órgão gestor. Mas aí não se aplicaria às RPPNs, né? Quer dizer, não, RPPN não, que é um caso específico, né? RPPN é um caso específico. Mas também os RPPnistas podem ser acionados judicialmente por isso, né? Então é isso. Sim, obrigado sim, pela lembrança aí. Por questão de analogia. Até porque, né, como eu já destaquei, a própria criação de unidade de conservação pressupõe a necessidade de proteção da área. E a ausência de um plano de manejo tem a ver com a vulnerabilidade da área, por exemplo, né? Então, sim, é isso, né? Corre esse risco, sim. Mas, como eu falei, para RPPNs há uma compreensão maior, né? É bom lembrar, pessoal, também, que os planos de manejo antigamente eram documentos muito caros, né? Muito robustos, eram enormes, tal. De uma década para cá, isso tem mudado muito, né? O ICMBio entendeu que era possível usar o que a gente chama de modelo norte-americano de planos de manejo, que são planos de manejo mais simples, que podem ser feitos pela própria equipe do órgão gestor, muitas vezes, né? Ou no caso de uma RPPN, pode ser feito por um grupo de professores ou estudantes de uma universidade próxima, em forma de colaboração, de parceria, porque o próprio pessoal da RPPN foi o primeiro a gritar, né, com a promulgação do SNUC, que poxa, eu já estou dando a minha área para virar uma unidade de conservação. Eu ainda vou ter o ônus de fazer um plano de manejo super caro, né? Era uma fortuna, né? Os planos de manejo podiam chegar a quase R$1 milhão antigamente, né? Equipes enormes, trabalhos detalhados, né? E aí os donos de RPPN gritaram, falaram, poxa, tem alguma coisa errada aqui. E aí houve esse entendimento, né, que de fato, principalmente planos de manejo de RPPN, são bem simplificados, né? Houve uma simplificação de todas as categorias, lá no site do Ministério do Meio Ambiente, e se eu não me engano, do ICMBio, tem os chamados roteiros metodológicos, né, que são colocados ali para indicar como devem ser esses planos de manejo agora, né? Então, são muito mais simples, muito mais fáceis de serem feitos, né? E isso fez com que a gente aumentasse significativamente a quantidade de planos de manejo no Brasil, né? Teve um efeito extremamente positivo, então, né?
Pessoal, alguma pergunta a mais? Hoje a aula foi um pouco mais técnica, né? Mas enfim, é importante a gente entender isso. Alguma questão, pessoal? Pois não, Geraldo, fica à vontade. Professor, boa noite, colegas. Quanto à zona de amortecimento, quando ela não está instituída, né, criada, qual deve ser a sua extensão? Porque teve uma resolução que falava em 3 quilômetros, eu acho que ela caiu, né, professor? Então, veja bem, olha só. Bom, se não tem zona de amortecimento, não tem dimensão. O que o CONAMA entende é o seguinte, que para efeito de licenciamento de obras, considera-se o conceito de entorno da unidade de proteção integral, principalmente. Esse conceito de entorno há uma discussão jurídica, mas até onde eu sei ainda vale a ideia dos 3 quilômetros, né? Mas esses 3 quilômetros não é a zona de amortecimento. E ele só se aplica para efeito de licenciamentos, né? Isso vem, né? Esse conceito dos 3 quilômetros vem de uma legislação lá da década de 70 das estações ecológicas, né? Criadas ainda dentro desse modelo, e durante muito tempo, muitos juristas interpretavam que as horas de amortecimento eram de 3 quilômetros, o que não faz sentido, né? Porque, imagina, uma zona de amortecimento de uma área de 100 hectares, obviamente não pode ser a mesma de uma área de 4 milhões de hectares. Então, o tamanho da zona de amortecimento, não existe um tamanho único pré-estabelecido, né? O tamanho da zona de amortecimento é definido de acordo com o papel que ela vai ter para amortecer os impactos sobre a unidade de conservação. Agora, volto a insistir, porque esse é um erro recorrente também, né? O fato da unidade de conservação existir não significa que a zona de amortecimento existe, porque ela precisa ser criada, né? Não sendo criada, não há restrições, com exceção desse aspecto para efeito de licenciamento ambiental, que se considera esse entorno de 3 quilômetros, né? Não sei se eu consegui te responder, mas... Sim, obrigado, professor. A gente tem alguns artigos sobre isso, eu vou depois disponibilizar para vocês também, dentro de uma... Nós fizemos uma análise jurídica cuidadosa para o Brasil e para o estado de Minas Gerais, então serve até de parâmetro se quiserem fazer algo para outros estados, né? Obrigado aí pela pergunta. Algo mais, pessoal? Tranquilo, então? Bom, então, se não temos perguntas, pessoal, quero agradecer vocês a participação até agora, né? A gente já vai chegando no final do curso mais cansados, né? Com mais coisas. É comum que a gente tenha uma diminuição, inclusive, da participação do pessoal, mas perfeitamente entendível isso, né? Quero só reforçar que nós marcamos para amanhã o que a gente está chamando de nosso café virtual, é uma participação voluntária, né, para quem quiser, e é uma forma da gente dialogar, de se conhecer, né? E isso é importante para a gente estabelecer parcerias de trabalho, enfim. Então, quem puder, quem quiser estar conosco amanhã, não vai ser aula, né? Mas vai ser só para bate-papo, para vocês se apresentarem, falarem um pouco do trabalho de vocês, né? E a gente, com isso, né, tentar estabelecer essas parcerias que são tão importantes e que a gente perde no curso online, né? No curso presencial a gente tem essa oportunidade, mas nos cursos online a gente acaba perdendo, né? Mas então é isso, espero amanhã ter a chance de conhecer um pouco melhor vocês e o trabalho de vocês também, né? Gente, então, obrigado, um grande abraço aí, até amanhã para quem puder, para quem não puder,
na semana que vem, a gente tem nossa última aula na quarta-feira, dia 3. Tá bom? Grande abraço, então, pessoal. Boa noite. Obrigado aí por mais esse encontro.